filhos de Deus e descendência de Abraão. Este será o título da nossa 9ª lição do terceiro trimestre do ano de 2025 da classe de jovens. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical, eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje estou aqui para que nós possamos continuar o nosso estudo a respeito da carta aos Gálatas. Eu já quero começar fazendo uma pergunta. Professor, por favor, me conte, deixe aqui embaixo nos comentários, se você e os seus alunos, os seus jovens, estão desfrutando deste estudo que nós estamos tendo até aqui. Nas últimas 8 aulas, vocês conseguiram se aprofundar melhor no tema da liberdade e da identidade cristã que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos traz, nesta carta? Vocês têm desfrutado deste ensino, Porque eu tenho, amado estar aqui gravando estas aulas, tendo a oportunidade de estudar Gálatas. Não estava no meu radar estudar Gálatas neste ano, mas por conta do tema aqui da IBD, tem sido, um prazer, uma alegria poder mergulhar mais uma vez nesta carta. A carta de Gálatas é uma carta curtinha, Nós temos ali poucos capítulos, mas veja que uma carta tão profunda e de ensinamentos tão atuais e tão necessários para os nossos dias. Então me conta, vocês estão aprendendo um pouquinho mais a respeito de liberdade, de identidade cristã? Os seus jovens têm gostado deste ensinamento? Me conta aqui embaixo, por favor. Para nós, na aula de hoje, então, continuarmos o nosso estudo sobre Gálatas, nós iremos aprender um pouquinho mais a respeito de um dos contrastes mais bonitos que eu acho na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, que é este contraste que o Espírito Santo vai inspirar Paulo a mostrar, a escrever e a deixar não só para a Igreja da Galácia, mas também para nós cristãos aqui do ano 2025, este contraste entre o filho da escrava e o filho da livre. O contraste entre o que significava estar na lei e o que significa estar na graça. Então teremos aí agora no próximo domingo, dia 31 de agosto, se o Senhor nos permitir, o privilégio de estudarmos a lição Filhos de Deus e Descendência de Abraão. Nosso texto principal está lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 28, e nos diz assim: mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. No resumo da lição, pela fé em Jesus Cristo, somos filhos de Deus e descendência de Abraão. Os textos da leitura semanal estão excelentes. Um banquete para que nossos jovens possam desfrutar ao longo da semana e no domingo, se eles chegarem, tendo feito a leitura semanal, sabendo do que se trata a lição, nós não teremos um monólogo, mas teremos uma aula. Então, professor, se possível, envie os textos, a leitura da semana aos seus jovens para que eles se lembrem de pegar a revista não só no domingo de manhã e vir correndo para a igreja, mas que eles possam pensar, meditar na lição, para que no domingo nós possamos ter uma aula mais proveitosa. Nossos objetivos com esta aula de domingo são os seguintes. Primeiro, explicar o argumento que Paulo utilizou para mostrar aos Gálatas a diferença entre ser escravo e ser livre. Segundo, compreender as diferenças entre ser filho da escrava e da livre. E terceiro, mostrar a solução encontrada para o filho da escrava. Aqui na orientação pedagógica nós temos um quadro, um esquema, que representa bem certinho a diferença dos filhos da escrava, e dos filhos da livre. Então, professor, se possível, se você quiser passar no quadro, na sua aula, ou se todos os alunos tiverem a lição, vale a pena ser mencionado. É uma forma que deixa mais clara, mais claro, na verdade, o entendimento a respeito do que nós estamos falando hoje. E é claro que nós temos aqueles alunos que são mais visuais do que auditivos, então mostrar o quadro é uma boa forma de fazer com que o entendimento da aula seja acessível para todos, que a compreensão do todo da nossa lição fique bem clara, bem objetiva. Aqui nós temos o primeiro tópico, eu já fiz uma pequena introdução, então vamos para o nosso primeiro tópico. O que a lei diz? Primeiro subtópico, Paulo se vale da história. Então, a fim de reforçar o seu argumento, o apóstolo mostra aos Gálatas a diferença entre ser escravo e ser livre. Ele começa com a seguinte pergunta: dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvi vós a lei? Em outras palavras, ele estava dizendo, já que vocês querem viver debaixo da lei, ao menos vejam o que ela diz. Então ele partilha a história de 2 dos filhos de Abraão. A palavra de Deus nos informa que Abraão teve outros filhos, depois da morte de Sara, Abraão se casou com Quetura e ele teve 6 filhos. Se me falha a memória, me perdoem, mas que eu me lembro, Ele teve 6 filhos com Quetura após a morte de Sara. Então, os 6 filhos com Quetura, mais a Ismael e Isaac, ao todo Abraão
teve 8 filhos. Mas veja que aqui nós temos um foco, né, mais aprofundado nos 2 filhos, Ismael e Isaac, que são usados por Paulo para exemplificar. Estes 2 filhos têm histórias e eles estão imersos em um contexto bastante específico. Então veja só, Ismael nasceu de um arranjo social e Isaac da promessa de Deus. No tocante à origem social, um era escravo e o outro era livre, pois a mãe de Ismael era uma serva da mãe de Isaac. Então, Agar, a mãe de Ismael, era serva de Sara. E Sara, ali não sabendo esperar a promessa de Deus, resolve dar um jeitinho e faz com que Abraão se una, né, à sua escrava. E a escrava gera. A escrava fica grávida e nasce Ismael. Nosso segundo subtópico. O significado de ser escravo. No mundo do primeiro século, no Império Romano, a escravidão era bem conhecida. Então, voltando ao contexto histórico dos irmãos que receberam esta carta de Paulo, dos destinatários originais da carta aos Gálatas, eles estavam no Império Romano. O mundo do Novo Testamento é o mundo do Império Romano. Então, nós temos ali uma cultura grega muito forte, porque quando Alexandre o Grande, né, por 12 anos, e os seus 4 comandantes, quando eles conquistaram o mundo que era persa, eles trouxeram o idioma grego e a educação e o pensamento grego e levaram para todo o mundo. Então, quando Jesus veio, a cultura, o idioma, a educação, a influência filosófica, a influência dos deuses, né, do panteão grego ali de deuses, ela era toda grega. Porém, quando os romanos vieram, eles tinham a força, o poderio militar. Então eles conquistaram o mundo dos gregos, tomaram, né, o mundo ali dos gregos, porém eles gostavam da educação que os gregos tinham. E eles acharam, pode continuar, continua com a filosofia, com a retórica, com os debates, com a escola grega, com o pensamento grego, tá ótimo. Mas o domínio militar, a força exercida será romana. Então, neste mundo em que Jesus vem, a cultura e o idioma eram gregos, mas o poderio militar, o domínio era romano. Então, o Império Romano tinha um pensamento e um idioma, neste momento, grego. Mais para frente, nós vamos ver o latim surgindo. Mas neste momento do nascimento da igreja, a igreja estava inserida no Império Romano. Então, o mundo grego, os deuses gregos, a filosofia, o debate grego, estava espalhado por todo o mundo. E o contexto da escravidão era muito conhecido, porque a escravidão não era o que nós temos hoje. Hoje, no imaginário que nós temos, principalmente nós ocidentais, que vivemos, né, que nascemos em um mundo cristão, de raízes cristãs, de pensamento cristão, de influência cristã muito forte, nós temos a escravidão como algo proibido, porque nós entendemos que não devemos tornar um semelhante escravo. Porém, no mundo para quem o apóstolo Paulo escreve, no mundo em que os irmãos da Galácia estavam, a escravidão era algo normal, era algo comum. A força, o poderio, a brutalidade dos romanos estava justamente em fazer com que os seus exércitos estivessem espalhados pelo Império Romano para lembrar os povos de que eles eram vassalos e de que os senhores eram os romanos. Tanto que quando o apóstolo Paulo fala que ele é um cidadão romano porque nasceu em Tarso, eles temem. Lembra naquele contexto em que o apóstolo Paulo está apanhando, quando ele menciona que é um cidadão romano, nem mesmo os seus algozes querem continuar batendo nele, porque eles temem o fato de que ele é um cidadão romano. Então, pertencer àquele império era algo muito importante naquele mundo. Então, todas as pessoas que não eram cidadãos romanos e que não tinham algum tipo de cargo na sociedade, eles estavam debaixo do poderio romano e, portanto, eles eram os vassalos e os senhores eram os romanos. E é claro que dentro do Império Romano tinham degraus, tinha uma escada, tinha uma pirâmide social. É claro que o apóstolo Paulo... Opa, minha revista caiu. É claro que o apóstolo Paulo não estava inserido neste contexto mais alto do Império Romano, mas o fato dele ser um cidadão já era algo para se admirar e para se temer, dependendo de quem o estivesse ali acusando ou de alguma maneira trazendo sofrimento sobre ele, e é por isso que ele vai ser enviado para ser julgado em Roma. Um, dois, três, e... Então, como Paulo sabia que aquele público que iria ler, né, a sua carta, queria ouvir a leitura da sua carta,
que eles eram muito conhecedores do que significava ser um escravo, Paulo também sabia que eles tinham um entendimento do que significava buscar a liberdade. Porque, assim, os judeus que ouviriam a leitura da carta, eles, antes de Jesus, de conhecerem a Cristo, e talvez até depois, eles estivessem no processo de transformação ainda, eles estavam em busca de se livrar do Império Romano para voltar a construir o império deles, para que o reino de Israel recebesse liberdade e estivesse fora do domínio romano. Os demais povos também sabiam muito bem o que era ter os soldados romanos dentro da sua cidade, mostrando a eles que eles estavam debaixo do poderio romano. Então, tanto os galácios, os de origem grega, os gentios, como os judeus, sabiam o que era ser um escravo e sabiam o que era o desejo de ser livre. Então, aqui nós temos no terceiro subtópico a busca pela liberdade. Paulo se utiliza da história de Abraão para ilustrar o que os gálatas precisavam saber sobre a lei. Ele é chamado de pai da fé, mas é dele também que procedem os judeus, no caso de Abraão. O patriarca era casado com Sara e a promessa de ser uma grande nação foi dada a ambos, aos dois. O Senhor não disse que Abraão seria sozinho uma grande nação ou com qualquer mulher que ele achasse pelo caminho. O Senhor não estava dizendo, Abraão, pode arrumar lá umas 4 mulheres que aí você vai ter uns 30 filhos e aí a gente vai rapidinho chegar em uma grande descendência. Não. O Deus que instituiu o casamento no Éden é o mesmo Deus que deseja fazer com que o casamento continue acontecendo e perdurando na história de Abraão e Sara. Então, quando o Senhor chama Abraão, ele convoca Abraão e Sara, Abraão e a sua mulher, a sua esposa, para que dos dois nasça uma grande nação. Damaris, é um processo mais lento, sim, mas Deus não está preocupado com a velocidade do processo. Ele está preocupado com o cumprimento dos seus princípios e das ordens que ele estabeleceu no princípio. Então nós temos aqui o Senhor dando a Abraão e Sara a promessa de que seriam uma grande nação. Sara não entendeu assim. Continuando aqui. A genética repassada então do patriarca aos seus descendentes seguia uma linha de muitos séculos que, por muitas vezes, os hebreus se viram dominados por outros povos. Então eles sabiam que era ser escravos. Eles sabiam a importância de serem livres. E lá no primeiro século eles não eram livres. Os romanos impunham domínio, força e poder sobre todo o império, inclusive sobre os judeus e também sobre os irmãos da região da Galácia. Nosso segundo tópico, o filho da carne e o filho da promessa. Antes de nós entrarmos aqui no segundo tópico, eu quero fazer um convite para você que está aqui me ouvindo. Veja só, no próximo dia 1, 2 e 3 de setembro, então na segunda, terça e quarta da nossa próxima semana, eu estarei liberando aqui no YouTube 3 aulas gratuitas. Nós estaremos na nossa segunda semana DIP, para que nós possamos estudar a sexualidade. Veja só, o tema desta nossa semana, eu até anotei aqui, o tema da semana e o tema das aulas, para que eu passe certinho para vocês, por conta do tamanho, do tema aqui das aulas. Deixa eu só pegar aqui. Veja só, nós teremos como tema sexualidade, o campo de batalha da nossa geração. Eu fiz uma pós em sexualidade no último ano, terminei agora no final do ano de 2024, porque eu nunca recebi tantas perguntas e tantos questionamentos na área da sexualidade como eu recebi desde 2022. Então é um tema que, trabalhando com adolescentes e jovens na igreja, ele tem surgido constantemente. E por isso eu fui estudar o que a academia está falando sobre sexualidade, porque eu percebi, eu entendi que este é um tema que a igreja ainda tem falta de profundidade, mas é um tema que tem dominado o debate e dominado a mente dos adolescentes, dos jovens e até das crianças. Então nós vamos falar aí nestas 3 aulas da próxima semana sobre o seguinte. Primeira aula, o ataque à sexualidade humana não é só moral, mas também é teológico. Segunda aula, nós falaremos sobre uma cosmovisão fragmentada, sobre esse erro de separar o corpo da alma, e falaremos também na terceira aula sobre o que eu sinto e o que Deus diz, sobre emoções e mandamentos, sobre atrações e amor. Então são 3 aulas para falar de sexualidade, o campo de batalha da nossa geração. Se você é pai, mãe, de adolescentes, de jovens, você sabe que este é um tema recorrente. Se você é líder de adolescentes e de jovens na sua igreja, você provavelmente está ouvindo no meio deles conversas que dizem, ou expressões, uma frase aqui, uma frase ali, que fala sobre atração por pessoas do mesmo sexo, que fala sobre, será que eu sou menina, com o corpo de menina? A minha mente parece que não condiz com isso. Quem nunca ouviu, quem nunca teve um adolescente, um jovem, falando, poxa, eu sou menino, mas não me identifico como.
eu sou menino, mas tenho tantos trejeitos femininos que eu acho que, né? Será que Deus errou em me dar um sexo masculino, mas com trejeitos femininos? Este é o maior campo de batalha da nossa geração. O nosso maior problema hoje, enquanto igreja, enquanto sociedade, não é econômico, não é político e não é primeiramente espiritual, mas ele é primeiramente na sexualidade. A espiritualidade vai ser atingida depois. A comunidade DIP, eu já falei para vocês, acho que umas 2 aulas atrás, na aula passada eu esqueci de falar, é um espaço em que eu criei para que nós possamos ter aulas, estudos semanais que envolvem fé, cultura, a base, obviamente, é a Bíblia, é a nossa lente cristã. Todavia, nós temos ali um campo, um espaço para falar de forma mais aberta sobre temas que o YouTube e as demais redes sociais nos podam. Existem algumas palavras que eu não posso falar aqui, então por isso a comunidade DIP existe, um espaço separado para que você, pai, mãe, líder, professor da EBD, líder de adolescente e de jovem na igreja, possa estar atento a temas que dizem respeito, à nossa cosmovisão cristã. Nós estamos em guerra. O cristianismo hoje cada vez mais tem perdido o posto de pensamento dominante aqui no Ocidente. Nós temos um ataque frontal à fé cristã todos os dias sendo disseminado na escola, nas notícias, nas séries, nos filmes, nos doramas, nos livros. E então é sobre isso que eu estou falando lá na comunidade DIP. Eu vou deixar aqui embaixo, tem link aqui na descrição, vou deixar aqui na tela para vocês, tem um QR Code, para que você possa conhecer a comunidade DIP, beleza? Então assim, a comunidade tem um valor, custa R$ 29,90 por mês. Eu já falei lá, falei no meu Instagram, se você não me segue, tá aqui, ó, segue lá. A comunidade nasceu, os assuntos que nós tratamos lá, nasceram quando eu fui para a faculdade. A minha fé foi duramente questionada e eu não tinha muita base para debater. Mais do que isso, eu não tinha muita base para não questionar a minha fé. Foi um momento em que eu sofri a pressão de estar em um meio que era totalmente anticristão e eu não tinha entendimento sobre o meio em que eu estava. Então a comunidade começou a nascer lá em 2017, quando eu estava na faculdade e não tinha base para defender a minha fé. Primeiro para mim, depois para as outras pessoas. Só que a comunidade saiu do papel agora, porque eu já falei aqui, né, que eu parei de gravar, enfim, voltei a gravar agora na metade do ano, porque eu tenho um filho que tem alergia ao leite, a proteína do leite. E nós temos aí um leite de R$250 a lata. E aí, por isso, a comunidade saiu do papel e ela tem este preço de R$ 29,90 para que nós possamos fazer a compra daquilo que o governo não nos disponibiliza. Porque, infelizmente, a gente não consegue todas as latas pelo posto. Este é o motivo. Finalizado este assunto, deixa aqui na descrição, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, tem o link. Tem o link aqui embaixo na descrição também, vou deixar no primeiro comentário fixado. Porém, as 3 aulas que eu citei aqui, elas são gratuitas, estarão disponíveis aqui na segunda, terça e quarta-feira da próxima semana. Venha assistir, conheça a comunidade DIP, dá uma olhadinha. Se você está inserido neste contexto envolvendo, né, adolescentes e jovens na igreja, então você precisa conhecer um pouquinho mais sobre estes assuntos. Continuando aqui nosso segundo tópico, o filho da carne e o filho da promessa. Primeiro subtópico, a carne e seu filho. A comparação que Paulo faz com referência a Ismael, o primeiro filho de Abraão, como sendo o resultado não da fé da promessa, mas como sendo um arranjo de uma decisão baseada em um pensamento humano diante da impaciência, porque a ideia partiu de Sara. Sara viu ali Abraão, tanto ela quanto Abraão ficando cada vez mais velhos. Eu imagino Sara olhando para os corpos dos dois e pensando, bom, a gravidade já não nos favorece mais, nós não estamos ficando mais novos, mas nós já somos classificados, ou já seríamos como avós, ou talvez até bisavós. Mas Deus disse que nós seremos uma grande nação. Então, quem sabe se eu der a minha serva? Gente, professores, alunos da EBD que estão aqui me ouvindo, quantas vezes nós, seres humanos, não somos tentados a ajudar Deus? Ou pelo menos a tentar. Sabe quando nós recebemos uma promessa e aí nós, pelo nosso cronômetro humano, olhamos para o nosso reloginho e falamos, Deus está atrasado. O que é que eu posso fazer? Sara criou um problema não só para ela e para Abraão, mas um problema grande, grave, que perdurou, que perdura até hoje. Essa disputa que nós temos até hoje entre os filhos de Abraão, os filhos de Isaac e os filhos de Ismael, ela acontece até hoje.
e ela é fruto da impaciência humana. Que nós possamos falar e tocar neste assunto, porque geralmente os nossos jovens, no momento em que eles estão da vida, eles às vezes são tomados por uma impaciência, porque eles estão naquela fase de escolher com quem vão se casar, de escolher que faculdade vão fazer, às vezes estão fazendo uma faculdade e não gostaram do curso e querem sair, estão naquele momento de será que compensa ficar estudando ou será que eu já vou logo para o mercado de trabalho? Será que eu empreendo, né, no Brasil tão instável? Então são muitas dúvidas que eles passam neste momento da juventude. E às vezes a impaciência pode afastá-los ou levá-los a agir de maneira contrária aos planos e às promessas de Deus. Então vale a pena esperar o tempo de Deus. Porque, obviamente, o tempo de Deus é perfeito e o nosso não. Sara deveria ter esperado. Tanto que, vejamos, depois, né, que ela ajuda ali o Senhor, ou pelo menos tenta, né, ajudar o Senhor. Na verdade, ela atrapalhou o Senhor. Mas depois que isso acontece, Agar gera o bebê, ela fica grávida, e enquanto ela estava grávida, ela despreza a sua senhora, ela despreza Sara, porque Sara era infértil, e ser infértil naquela época era realmente uma tragédia. Então ela começa a desprezar a sua senhora. E ali cria um problema, e Abraão é arrastado para o meio deste problema. E aí vejamos, ambas, né, elas se irritam, uma irrita a outra, elas começam a competir pela atenção de Abraão. Imagina, Abraão tem uma escrava que está grávida de um filho dele e tem a sua esposa. Né? Então, assim, para quem ele, no meio do fogo cruzado, para quem ele daria ouvido? Na defesa de quem ele iria sair? Grave, né, gente? Problemão. Aí Paulo vai, por analogia, dizer que Ismael é o filho gerado pela carne. Ele utiliza esse exemplo para mostrar aos Gálatas a diferença entre confiar na carne e confiar na promessa de Deus. Sara e Abraão falharam, erraram em esperar e arrastaram Agar para um plano. Agar era uma escrava, ou seja, ela não tinha voz. Ela foi arrastada para um plano. Agar era egípcia. Agar não era, não estava envolvida em uma aliança com Deus. Então, quem deveria ter se precavido de não ser picado pelo bichinho da ansiedade era Sara e Abraão. E talvez se Sara tivesse sido, né, tão incomodada com essa situação, Abraão deveria ter sido mais firme, mais constante, e não foi. Então, todos eles vão pagar por um preço. Vão pagar, né, um preço por um erro que eles cometeram em ambos, né, desfrutarem de uma impaciência e duvidarem da palavra de Deus, porque a impaciência dos nossos corações revela que nós ainda duvidamos de Deus. Porque se confiássemos plenamente, esperaríamos, percebe? Então a impaciência demonstra uma incredulidade, e que o Senhor nos livre da incredulidade nos nossos corações. Amém? Vamos continuar? Segundo subtópico, a promessa e seu filho. Isaac foi chamado de filho da promessa. Apesar da incapacidade de Abraão e Sara de poderem experimentar a paternidade e a maternidade durante décadas, Deus lhes havia feito uma promessa. Então Abraão seria pai de uma multidão de pessoas e Sara seria a mãe de uma multidão. Se é uma multidão, é de pessoas, né? Multidão é o coletivo de pessoas. Meu lado, professora de português, não aguenta com essas coisas, mas vamos lá. Deus não retirou o que ele havia dito. Então, mesmo que Abraão e Sara tivessem errado, Deus manteve a sua promessa. A fidelidade do Eterno, ela é inquestionável. Então, mesmo que Abraão e Sara tenham errado, tenham sido picados pela incredulidade e demonstrado ela na impaciência, trazendo Agar para um relacionamento que ela não deveria entrar, Deus manteve a sua palavra. E no tempo em que ele caracterizava ele, Deus, como perfeito, ele permitiu que Sara gerasse. Então, Isaac é chamado de filho da promessa, porque Deus prometeu que Abraão e Sara, Abraão seria o pai, Sara seria a mãe do filho que Deus enviaria a eles. E ponto final. O plano de Deus não era entre Abraão e Agar, não era entre Abraão e qualquer outra mulher, era entre Abraão e Sara. Tanto que depois Abraão vai ter outros filhos, mas o plano não era com eles, porque o plano de Deus era com o filho que Abraão e Sara teriam juntos. Mesmo que a gente erre, que nós falhemos miseravelmente em confiar em Deus, em acreditar nele, Deus não falha e Deus permanece contando conosco.
Olha que misericórdia de Deus, né? Olha como Deus é generoso em nos perdoar e em nos alcançar. Foi o que ele fez com Abraão e Sara. O Senhor manteve a sua palavra. Ele estava mostrando para Abraão e para Sara que ele não era como eles. Ele não mentia, ele não falhava e ele não se atrasava. O plano dele era perfeito. E mesmo que eles olhassem para os seus corpos e não vissem probabilidade de gerarem um filho, Deus fez com que eles gerassem. Aleluias! Que coisa linda, né? É contemplarmos a fidelidade de Deus. Então veja só, Isaac foi dado para Abraão e para Sara como garantia de que Deus cumpre o que promete. E é da descendência de Isaac e não de Ismael que nós, crentes, estamos diretamente ligados, associados. Nós somos parte da herança, né, da descendência de Abraão. Não dos seus outros 7 filhos, mas da descendência direta de Isaac. Nosso terceiro subtópico. O escravo persegue o livre. A palavra de Deus nos diz que no momento, né, da cerimônia em que Isaac, o filho da promessa, foi desmamado, Ismael, seu irmão mais velho, zombou dele. Da mesma forma que Agar, quando estava grávida, zombou de Sara, Ismael zombou de Isaac. E nós temos aqui algumas lições a tirar desta situação. E é claro que a primeira lição é o exemplo. As crianças vão aprender conosco e vão repetir o que nós fizermos. Se você, assim como eu, tem filhos, você sabe que nossos filhos repetem tudo o que nós fazemos. Inclusive, quando às vezes eu termino de gravar aqui e fica o pedestal, mas tem um outro nome que eu coloco aqui o celular. Às vezes minha filha vem e senta nesta cadeira em que eu estou agora e ela fala: "A paz do Senhor, irmãos, eu vim aqui para falar da EBD". Veja, ela tem 4 aninhos e ela repete o que ela ouve, ela repete o que ela me vê fazendo aqui, porque as crianças, elas repetem, elas são esponjinhas e elas estão aprendendo a viver no mundo, então elas vão copiar aquilo que nós fizermos. Repara aí na mesa de casa, repara no seu filho andando, no seu filho, na sua filha falando, eles muito provavelmente vão falar igual a você, igual a mãe ou igual ao pai, né, o seu cônjuge. Eles nos copiam, nós somos exemplos. Ismael aprendeu com a mãe a zombar do seu irmão. Imagina como que não era a convivência ali, né? Porque Deus não fez nenhum casamento para acabar e para gerar padrasto e madrasta. Deus não fez. Ninguém para ser meio-irmão de ninguém. Não foi assim que Deus quis. Nós que inventamos isso aí. Deus fez o casamento para que dure toda a vida. O Senhor fala, né? Acho que Malaquias, que ele é o testemunha entre um homem e uma mulher em sua mocidade. Porque a ideia do Senhor é que nós possamos nos casar jovens e ter filhos. E receber herança, né? A herança do Senhor, porque no casamento está a continuidade da humanidade. Mas aí nós, às vezes, como Sara, falhamos miseravelmente em cumprir o plano de Deus, e aí tinha Agar e tinha Ismael, que não tinham culpa, mas estavam lá, enrolados naquela situação familiar complicada. E aí a nossa segunda lição deste exemplo é o seguinte: quem tem liberdade dentro de casa pode ser perseguido por quem não tem. Foi o que aconteceu com os Gálatas. Aqui está o contraste e aqui está a analogia por que ela pode ser aplicada e exemplificada no Novo Testamento. Os Gálatas nasceram livres. Eles não foram conduzidos pela lei até Jesus. Eles já conheceram Jesus quando eram gentios, né? Quando estavam perdidos lá com suas vidas, com seus deuses, com sua vida antiga. Porém, eles não eram judeus. Então, eles não conheceram o Deus do antigo concerto. Eles conheceram direto o novo concerto, a aliança com Jesus. E aí Paulo está dizendo: vocês são os filhos da livre. Vocês não tiveram a lei como o aio, como nós estudamos nas aulas anteriores, guiando vocês até Cristo. Vocês não nasceram como Ismael, debaixo de escravidão. Vocês já nasceram em liberdade. E aí Paulo puxa a orelha deles de novo para dizer: já que vocês querem seguir a lei, então bora conhecer a lei. Vamos voltar aqui no Antigo Testamento e entender o que era a lei. Era um peso. O Senhor não fez no Éden, quando o Senhor cria homem e mulher, ele não fez os dois para que eles estivessem debaixo do jugo da lei. É o pecado que entra na humanidade e faz com que a lei seja necessária. Mas Deus nos criou para a liberdade, para conhecê-lo. Então, antes de Jesus vir, antes da plenitude dos tempos e de Jesus nascer ali de mulher, nós temos a necessidade, os judeus tiveram a necessidade da lei, e qualquer outro povo que quisesse conhecer a Deus precisava seguir os costumes e as tradições
da lei. Agora, não era o caso dos Gálatas. Eles nasceram livres. É o nosso caso. Nós também nascemos livres. Será que nós estamos nos deixando levar, colocando em nós um jugo de uma lei que não nos pertence? Fica aqui essa pergunta para nós também. Então veja só, Paulo está dizendo, os Gálatas nasceram livres, mas eles estavam sendo colocados debaixo da servidão pelo discurso, pelas palavras dos judaizantes. A cena ocorrida séculos atrás, na casa de Abraão, estava se repetindo lá na igreja da região da Galácia. Os judaizantes também tinham ouvido o evangelho primeiro, mas por se prenderem a aspectos da lei mosaica, esqueciam do seu verdadeiro Messias, Jesus, e se colocavam mais uma vez debaixo da escravidão. E agora, além de se colocarem debaixo da escravidão de novo, o Senhor tinha libertado os judeus da escravidão. Conhecendo a Cristo, eles não precisavam mais da lei. Porém, eles não só se colocavam de novo debaixo do jugo da escravidão, como eles ainda estavam, pelo discurso, tentando convencer, induzir os gentios a entrarem sob o jugo da lei também. Terceiro tópico. A solução para esse conflito. Então aqui nós temos primeiro uma contextualização. Primeiro subtópico, lança fora a escrava e seu filho. Sara ofereceu Agar a Abraão para que ela pudesse ser mãe. Abraão não questionou a ideia da esposa, teve um filho com ela, Agar engravidou, desprezou Sara e Sara fez o quê? Manda embora. Este filho da escrava está zombando do meu filho, nós estamos tendo um problema. Esta escrava não me respeita, Abraão, manda embora. O que Abraão faz? Manda a escrava embora. Nós não vamos entrar agora no contexto da maldade que isso significa. Porém, tanto Abraão, quanto Sara, quanto Agar estavam errados. Aí Deus faz o quê? Manda um anjo diante de Agar e traz ali uma promessa de cuidado para ela e para o seu filho. O Senhor não foi convidado para decidir, junto com Abraão e Sara, em que momento Agar iria entrar no relacionamento deles. Mas depois que eles mandam Agar e o filho embora, o Senhor tem que enviar um anjo para protegê-los. Percebe? Eles causaram um problema, e aí o Senhor, que é justo, manda um anjo para trazer uma mensagem de proteção e de segurança para Agar e para o seu filho, porque eles estavam prestes a morrer no deserto sem água e sem comida. Como é o Senhor, né? Ai de nós se nós dependêssemos da nossa força, do alcance das nossas provisões, morreríamos todos. Aqui está, no cuidado do Senhor com Agar e com Ismael, o fato de que Deus é justo. Ele não planejou a vinda de Ismael, mas já que Ismael estava ali, o Senhor não o deixou morrer à míngua. Mas nossa aula hoje não é sobre este assunto. Eles são só o exemplo. Vamos continuar. Segundo subtópico, somos filhos da livre. Ao qualificar Ismael como filho da carne, Deus não lhe privou de bênçãos, mas não deu a ele as mesmas bênçãos que deu a Isaac, porque Deus é justo. As palavras de Sara nos mostram a consequência de uma inimizade e, ao mesmo tempo, uma solução para os Gálatas. Eles deveriam lançar fora os judaizantes e seus ensinos e viverem como verdadeiros filhos de Abraão, segundo a promessa de Deus. Por qual motivo? Os Gálatas eram da mesma forma que Isaac, filhos da promessa. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Então Paulo está dizendo, olha, assim como Sara mandou que Agar e Ismael fossem embora, vocês deveriam fazer a mesma coisa com os judaizantes. Eles estão impedindo vocês de desfrutarem da liberdade da casa do Pai, de desfrutarem da liberdade que Cristo conquistou na cruz para vocês. Mandem-os embora. Tira eles daí. Acaba com este ensino. Este ensino está corrompendo a fé de vocês. Este ensino está corroendo a esperança de vocês em Cristo. Este ensino está fazendo com que vocês adicionem alguma coisa ao sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Jesus não é chamado de Cordeiro de Deus por acaso. Jesus era o Cordeiro Imaculado, ou seja, o Cordeiro perfeito. O que Cristo faz na cruz não exige nenhuma vírgula a mais alguma coisinha. Cristo morreu por nós na cruz e nos trouxe salvação, nos remiu do pecado. Ponto final. Não tem mais necessidade de mais nada juntinho ali do sacrifício de Cristo.
E era isto que Paulo estava ensinando aos irmãos da Galácia e que hoje o Espírito Santo está ensinando a nós e que nós precisamos transmitir aos nossos alunos. Nós não precisamos adicionar nadinha, nada ao sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Se alguém estiver no nosso meio trazendo ensinamentos que não são coerentes, que não são o que Cristo nos traz em sua palavra, então, lança fora. E para nós finalizarmos, terceiro e último subtópico, não tornem a ser escravizados. Paulo nos dá duas ordens aqui. Primeiro, estejais firmes na sua liberdade e não se coloquem debaixo da servidão. Na primeira observação, ele ordena que a liberdade que receberam em Cristo seja defendida a todo custo. Na segunda, ele aponta que era possível os gálatas serem escravizados, não por uma força militar externa, ou como despojo de guerra, ou por causa de uma dívida, coisas que eram comuns para a escravidão naquela época. O que Paulo mostra é que os gálatas estavam se sujeitando voluntariamente. Eles estavam dizendo aqui, me prende aí debaixo do jugo da lei, me aprisiona, me escraviza. Paulo está dizendo, vocês estão indo voluntariamente para a escravidão. Se vocês tivessem sido vitimados da escravidão, era um ponto. Mas não, vocês estão indo voluntários, dizendo, me coloque debaixo da escravidão, por favor. Eu gosto aqui de ser escravo. Gente, o Senhor nos ajude a entender que muitas vezes nós nos colocamos como escravos. Nós, tantos anos depois, aqui em 2025, eu já citei os exemplos nas duas últimas aulas, né? De jovens que vieram me dizer que estavam lá na igreja, ou amassa coxinha no sábado na congregação em que eles estavam, ou não vai para o céu. Ou vem limpar o banheiro ou não vai para o céu, gente. E depois disso eu ainda recebi outros exemplos. Se não trouxer refri para convivência, não vai para o céu. Que história é essa? Se não vier à igreja no culto de oração, no culto de ensino, no culto da libertação, né? 4, 5 cultos por semana, não vai para o céu. Mas aí, jovens me dizendo, me escrevendo. Irmã Damaris, eu faço faculdade, não tem como. Não dá para estar todo dia na igreja. Eu consigo ir aos fins de semana. E esta não é a realidade de boa parte dos nossos jovens, na maior parte das Assembleias de Deus no país. E aí? É isso que nós estamos fazendo? Enquanto os nossos jovens estão indo para a faculdade ter a sua fé questionada, ter todos os ensinamentos que eles recebem de nós na igreja, todos os nossos ensinamentos estão sendo lá questionados. Ensinamentos que eu espero que nós estejamos tirando da Bíblia e não da nossa cabeça. Aí o jovem, nesta idade, lá ouvindo que o cristianismo é misógino, que o cristianismo, né, enfim. Tem palavras que eu não posso falar aqui no YouTube. Aí ouvindo que a fé cristã é uma fé colonizadora, eles vão ter que ouvir do líder que, se não vier aqui para a igreja, aqui, não vai entrar no céu. Quem foi que deu autoridade para o líder, para o pastor, para o professor da EBD, qualquer pessoa que seja, que estiver falando em nome de Deus, que aí só vai para o céu se essa pessoa não leu a Bíblia Sagrada, não leu Gálatas, não leu Romanos, não entendeu o que significa a cruz de Cristo. Cristo morreu por nós e é definitivo, e é suficiente, e é perfeito este sacrifício para nos dar salvação. Aí, se nós pudermos vir à igreja, é outro caso. Você não vem à igreja para que Jesus te arrume uma cadeira no céu. Você vem à igreja porque você já foi salvo. Porque você ama Jesus e agora você o serve. Porque você ama Jesus e agora você vive junto com os santos. Na comunhão da igreja de Cristo. Mas não porque estar na EBD no domingo e no ensaio dos jovens e no culto à noite, não porque isso vai nos trazer salvação. Não é a cruz de Cristo mais o domingo na EBD. Não é a cruz de Cristo mais a convivência dos jovens. Não, irmãos. Que o Senhor nos livre dessas interpretações errôneas. Que coisa feia, sabe? Que coisa antibíblica. Jovens me escrevem, me mandam lá no Instagram. Irmã Damaris, a irmã não está entendendo como que funciona a coisa aqui na minha igreja. Paulo nos ensina. Lança fora este ensinamento. Lança fora. Não vão para a escravidão de maneira voluntária. Não. Nós somos livres em Cristo. Cristo nos libertou do jugo, do peso da escravidão. Os judeus tinham que guardar o sábado.
Nós não temos que guardar o sábado. No sábado eu reservo, Damaris, eu reservo os sábados para estar na igreja, para estar à disposição do meu grupo. Amém, parabéns, lindo, maravilhoso, excelente. Agora você não faz isso para que você tenha o nome no livro da vida. Não. Você faz isso porque você ama Jesus, porque ele já te salvou e agora você quer retribuir aquilo que ele já fez. Então, nós não vamos ao céu porque fomos à igreja 10 sábados no mês. Porque temos uma eloquência capaz de ministrar no culto de jovens. Parabéns, mas isso não leva ninguém para o céu. Damaris, eu tenho uma capacidade, uma oratória. Você não sabe como eu sou afinado. Eu canto de uma forma tão bonita. Eu toco um teclado na igreja, tá tudo lindo, maravilhoso, excelente. Mas isso não salva ninguém. Este é o ponto principal da nossa lição. Não é só sobre a liberdade cristã, mas é sobre a identidade cristã. Quem nós somos em Cristo? Filhos, herdeiros. Nós não somos escravos. Nós não estamos sendo guiados pela lei até que Cristo venha. Não. Cristo já veio, já morreu por nós, já nos salvou. Agora nós estamos aqui no processo de santificação, no processo de sermos embaixadores de Cristo na terra, portanto de revelarmos Cristo no nosso caráter, nas nossas atitudes, na nossa fala, no que nós postamos na rede social. Nós estamos revelando Cristo. Nós não estamos tentando braganhar, tentando conseguir o céu. Não. Nós estamos revelando quem é Cristo. Amém? Veja só. Paulo então vai dizer, o último pedacinho aqui do terceiro subtópico. Por isso ele diz que eles não se sujeitem à escravidão que a lei e os judaizantes estão colocando sobre vocês. É para nós que nós não venhamos a nos sujeitar sobre qualquer doutrina falsa, sobre qualquer adição que alguém faça à Bíblia e ao sacrifício de Cristo para nós. Não permita que qualquer pessoa que seja te pregue um outro evangelho. Nós já nascemos livres em Cristo. Nós somos como Isaac, herdeiros da promessa. Nós somos filhos de Deus e descendentes de Abraão pela fé. E pronto. Acabou. Aqui se encerra. Nosso destino já é o céu, porque Cristo nos deu este destino lá na cruz. Agora, a forma com que nós revelamos Cristo aqui, aí é outro assunto. A forma com que eu posso servir a minha igreja, a minha congregação, o departamento de jovens, é outro assunto. Nós não fazemos isso para ser salvos. Nós fazemos isso porque já somos salvos. Amém? Professor, eu desejo que o Senhor te use neste próximo domingo. Que o Senhor te capacite para trazer este ensinamento tão precioso para os seus jovens. E que eles possam ter a mente aberta para entender que a nossa identidade está em Cristo e ela é uma identidade de filhos, de herdeiros. Nós não somos escravos e nós não estamos esperando Cristo vir da primeira vez, tá? Agora nós esperamos Cristo voltar. Um dia ele voltará e nos levará. Mas ele já veio uma vez. Ele já morreu por nós. E agora nós desfrutamos da graça que ele conquistou para nós na cruz. Amém? Eu desejo, então, que nós possamos ter estes ensinamentos guardados no nosso coração. E se você chegou até aqui, deixe o seu like neste vídeo, deixe o seu comentário e, se possível, conheça a comunidade DIP. Na próxima semana, nos dias 1, 2 e 3 de setembro, nós teremos, então, aqui 3 aulas gratuitas, estarão disponíveis aqui no canal a respeito de sexualidade, o campo de batalha da nossa geração. Deus abençoe e até a próxima aula.